Olá, amigos e amigas. Meu nome é Flávio Robson e eu sou um promotor de justiça aqui no Brasil. Para quem não sabe, um promotor é como um guardião da lei, alguém que trabalha para garantir que a justiça seja aplicada de forma igual para todos, investigando crimes e defendendo os interesses da sociedade. Hoje eu vim aqui para falar sobre um tema que tem gerado muita discussão e preocupação. O que aconteceria se uma grande parte da população brasileira se revoltasse contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro? Imagine isso. Multidões enormes nas ruas de todo o país, manifestações constantes, dia após dia, chamando a atenção da imprensa internacional. Vamos mergulhar nisso de forma clara, passo a passo, como se eu estivesse conversando com um amigo que não entende nada de direito ou política. Vou usar exemplos simples, analogias do dia a dia, para que todo mundo consiga acompanhar. E prometo, ao final dessa explicação, você vai entender não só os riscos, mas também por que a democracia é algo frágil que precisamos proteger. Vamos lá, primeiro. Vamos contextualizar o cenário hipotético que você mencionou. Suponha que Jair Bolsonaro seja preso. E atenção, isso é uma suposição, pois até o momento, em setembro de 2025, ele enfrenta processos no Supremo Tribunal Federal por acusações relacionadas a tentativas de golpe de Estado após as eleições de 2022. Mas ainda não há uma prisão efetiva. Mas vamos imaginar que o STF ou outra instância judicial decida pela prisão dele baseado em provas de crimes como incitação à violência ou atentado contra a democracia. Agora, uma grande parte da população, digamos, milhões de apoiadores, se revolta. Eles não aceitam a decisão judicial e saem às ruas. Não são manifestações isoladas, como as que vimos no 7 de setembro, mas algo constante. Protestos diários em cidades como São Paulo, Rio, Brasília, Porto Alegre e até em capitais menores. Ruas bloqueadas, acampamentos montados, gritos de liberdade ecoando por todo o Brasil. E com o tempo, isso ganha as manchetes internacionais. CNN, BBC, New York Times, cobrindo ao vivo, comparando com revoluções ou crises em outros países. Por quê? Porque o Brasil é uma potência global e instabilidade aqui afeta o mundo todo. Pense no impacto na economia, no clima, na política internacional. Agora, a pergunta-chave: o que acontece nesse cenário? Vamos dividir em etapas, como se fosse uma receita de bolo, para ficar fácil de entender. Começando pelo impacto imediato nas ruas e na sociedade. Etapa 1. As manifestações crescem e se espalham. No início, é pacífico. Pessoas com bandeiras, faixas, discursos inflamados. Mas como promotor, eu sei que multidões grandes podem virar um barril de pólvora. Lembra daqueles churrascos de família onde todo mundo começa animado, mas uma discussão boba vira briga? Aqui é similar, mas em escala gigante. Se as manifestações forem constantes, a polícia vai precisar intervir para manter a ordem, liberar vias, evitar bloqueios que parem o trânsito ou o comércio. A Constituição brasileira garante o direito de manifestação, mas ela deve ser pacífica e sem armas. Se virar violenta, com depredações, invasões de prédios públicos, como aconteceu em 8 de janeiro de 2023 no Congresso, aí entra o crime. Pessoas podem ser presas por vandalismo, lesão corporal ou até formação de quadrilha. E se houver mortes, aí investigações de homicídio ou lesão grave. Como promotor, eu teria que atuar nesses casos, garantindo que culpados sejam punidos, mas também protegendo inocentes. Mas e se as manifestações forem pacíficas e enormes? Aí, o governo federal e estaduais teriam que gerenciar isso logisticamente. Pense no custo. Mais policiais nas ruas, horas extras, equipamentos. Isso drena recursos públicos, dinheiro que poderia ir para a saúde, educação
E economicamente, empresas param, turistas fogem, investidores estrangeiros pensam 2 vezes antes de colocar dinheiro no Brasil. Lembra da greve dos caminhoneiros? Em 2018, parou o país e causou desabastecimento. Manifestações constantes poderiam fazer algo parecido. Supermercados vazios, preços subindo, inflação galopante. E a imprensa internacional? Ela amplifica tudo. Jornais estrangeiros mostram imagens de multidões, entrevistam líderes dos protestos e o mundo começa a questionar. O Brasil está à beira de uma guerra civil? Isso afeta nossa imagem global. Ratings de crédito caem, o real desvaloriza e o dólar sobe. Para uma família comum, isso significa contas mais caras, empregos em risco. Agora, vamos para a etapa 2, o impacto político. Aqui as coisas ficam mais quentes. O presidente Lula, ou quem estiver no poder, teria que responder. Ele poderia ignorar? Não, porque pressão popular é como uma panela de pressão. Se não soltar o vapor, explode. O governo poderia tentar dialogar, oferecer anistia ou revisar a prisão de Bolsonaro. Mas espera aí. Anistia não é tão simples. Anistia é como perdoar uma dívida. O Congresso pode aprovar uma lei para isso, mas só para crimes políticos. E o STF pode julgar se é constitucional. Lembra da lei da anistia de 1979, que perdoou crimes da ditadura? Foi controversa e hoje ainda é debatida. Se o Congresso aprovar anistia para Bolsonaro, apoiadores se acalmam, mas opositores gritam impunidade. E se o STF barrar? A crise piora. Enquanto isso, governadores como Tarcísio de Freitas em São Paulo, que já criticou o STF, poderiam apoiar os protestos, fornecendo estrutura ou discurso. Isso divide o país. Estados bolsonaristas versus estados lulistas. No Congresso, deputados e senadores bolsonaristas propõem impeachment de ministros do STF, como Alexandre de Moraes, que liderou investigações contra fake news e golpismo. Impeachment de ministro do STF é possível, mas raro. Precisa de maioria no Senado. Se as manifestações pressionarem, alguns políticos mudam de lado por medo de perder votos. É como um jogo de xadrez. Cada movimento afeta o tabuleiro inteiro. E a imprensa internacional? Ela não só cobre, mas influencia. Artigos na Foreign Affairs ou no Le Monde poderiam pressionar o governo brasileiro a negociar ou até sugerir sanções internacionais se houver violência. Lembra da Primavera Árabe em 2011? Manifestações no Egito chamaram a atenção global e o ditador Mubarak caiu. Ou as manifestações em Hong Kong contra a China geraram solidariedade mundial, mas também repressão. No Brasil, a tensão internacional poderia levar a intervenções diplomáticas. Estados Unidos, Europa pedindo diálogo ou até ONU monitorando direitos humanos. Mas cuidado, se virar caos, investidores fogem e o Brasil entra em recessão. Etapa 3. Os riscos legais e institucionais. Como promotor, isso me preocupa muito. Se manifestações constantes desafiarem decisões judiciais, é como questionar o árbitro no futebol. Se todo mundo ignora, o jogo vira bagunça. O STF poderia declarar estado de sítio ou de defesa, artigo 137 da Constituição, permitindo ao presidente suspender direitos temporariamente para restaurar ordem. Mas isso é extremo, como chamar o exército para as ruas. Lembra do que aconteceu em 1964, com o golpe militar. Começou com instabilidade e acabou em ditadura de 21 anos. Ninguém quer repetir isso. Se a revolta levar a invasões ou tentativas de golpe, crimes como insurreição, artigo 359-M do Código Penal, entram em cena, pena de até 30 anos, e se envolver militares. Aí, Lei de Segurança Nacional, ou até traição,
Como promotor, eu investigaria financiadores dos protestos, quem paga ônibus, comida, palcos, se for dinheiro ilegal, lavagem de dinheiro ou corrupção. E internacionalmente, se manifestações chamarem atenção, ONGs como Anistia Internacional monitoram abusos policiais e o Brasil poderia enfrentar processos na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Agora, pensemos no lado social. Manifestações constantes dividem famílias, amigos. Um lado grita ditadura judicial, o outro defesa da democracia. É como uma briga de torcidas rivais que sai do estádio e vai para as ruas. Crianças veem violência na TV, escolas fecham por segurança. Saúde mental piora com estresse coletivo. E economicamente para o cidadão comum, desemprego sobe se fábricas param. Inflação come o salário. Uma família que mal paga as contas hoje, amanhã pode estar na fila do auxílio. Mas e se as manifestações derem certo? Suponha que a pressão force a libertação de Bolsonaro ou anistia. Vitória para apoiadores, mas precedente perigoso. Se eu não gosto de uma lei, manifesto até mudar. Isso enfraquece instituições. Democracia não é só votar, é respeitar regras, mesmo discordando. Como disse Abraham Lincoln, a melhor forma de se livrar de uma lei ruim é aplicá-la rigorosamente. Se ignoramos o judiciário, abrimos porta para a anarquia. Por outro lado, se o governo reprime duramente, com gás lacrimogênio ou prisões em massa, a imprensa internacional grita autoritarismo e apoiadores viram mártires. É um ciclo vicioso. Lembra dos protestos contra o aumento de passagens em 2013? Começaram pequenos, viraram gigantes e mudaram o cenário político. Levaram a Lava Jato, impeachment de Dilma. Manifestações podem sim mudar o país, para bem ou mal. Etapa 4. Os cenários de longo prazo. Se manifestações durarem meses, o Brasil poderia entrar em paralisia governamental. Congresso trava, economia encolhe. Rating internacional cai para junk. Investidores preferem países estáveis, como México ou Índia. E socialmente, polarização extrema leva à violência cotidiana, brigas em bares, redes sociais tóxicas. No pior caso, intervenção militar. Mas o artigo 142 da Constituição não permite isso para garantir poderes constitucionais. É mito. Militares hoje são profissionais, não querem ditadura. Internacionalmente, a tensão poderia ajudar ou piorar. Países como Estados Unidos, sob um possível Trump reeleito, poderiam apoiar Bolsonaro verbalmente. Mas Europa e ONU pressionariam por diálogo. Pense na Ucrânia. A tensão global trouxe ajuda, mas no Brasil seria mais sobre pressão econômica. Agora, para prender você até aqui, imagine isso como um filme. O herói ou vilão, dependendo do lado, preso. Multidões nas ruas como em V de Vingança, twists políticos como em House of Cards. Mas na vida real não há final feliz garantido. O que eu, Flávio Robson, como promotor defendo? Diálogo, respeito à lei. Manifestem sim, mas pacificamente. Pressionem o Congresso por mudanças. Votem em 2026. Revolta constante pode destruir o que construímos desde 1988, com a redemocratização. Concluindo, amigos, se uma grande parte da população se revoltar contra a prisão de Bolsonaro, com manifestações enormes e constantes, chamando a atenção internacional, o Brasil enfrentaria caos nas ruas, divisão política, crise econômica, riscos legais e sociais profundos. Poderia levar a negociações, anistia ou repressão, mas o custo seria alto para todos. Democracia é frágil. Como uma ponte, aguenta peso, mas se todos pulam ao mesmo tempo, desaba. Pensem nisso antes de agir. Se quiserem mais detalhes ou outro tema, comentem abaixo. Obrigado por assistirem até o final. Vocês são o público que faz a diferença. Fiquem com Deus.